teoricamente, é um mundo que te permite uma abertura e um relacionamento enorme. E democratizou democratizou o acesso à informação. E, no entretanto, o mesmo mundo digital levou a um enorme fenômeno de solidão. Quer dizer, quando você não tem a verdade, você vai perdendo progressivamente a sua liberdade. Você vai ficando refém daquilo que você sabe que é falso e que você não tem a capacidade ou não pretende enfrentar. Né? A morte é extraordinária para iluminar a vida. Só uma pessoa que aprofunda e tem consciência na intranscendência da vida é capaz de valorizar a própria vida. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur e... Comigo, Augusto Pinto. E hoje vamos falar com quem ou sobre o quê? Nossa, hoje nós vamos falar de um tema, Ju, que eu amo e que ao mesmo tempo vem me preocupando muito, pessoal. Nós vamos falar sobre liberdade. Nós vamos ousar falar de liberdade, porque é um tema grande, né? E para discutir um tema grande, a gente convidou uma grande personalidade, alguém que me encanta há muitos anos, que eu leio no Estadão, é um articulista maravilhoso, que é o professor Carlos Alberto de Franco, que é bacharel em Direito, jornalista, doutor em Comunicação pela Universidade de Navarra. Ele também é professor convidado da Faculdade de Comunicazione Sociale Instituzionale. Eu não sou bom de italiano, como vocês estão vendo, de Roma. E professor do curso de jornalismo aplicado do Grupo Estado. Como diretor da De Franco Consultoria em Estratégia de Mídia, ele presta serviço de consultoria a diversos grupos de mídia, como o Estadão, a Gazeta do Povo de Curitiba, entre outros, né? Também é colunista do Estadão. Eu acho que ele é o colunista mais antigo do Estadão, 25 anos, é uma longevidade invejável. Portanto, vocês imaginam que o conteúdo dele é maravilhoso. Eu sou fã, sou suspeito, né? E eu acho interessante falar que ele está tendo a generosidade de vir aqui conversar com a gente. E só mencionando como eu encontrei o professor Carlos Alberto de Franco, ele escreve os artigos e ele põe um e-mail no final. Falei, isso é uma atitude nobre, porque conecta o público com o autor do conteúdo, né? E foi assim que a gente se conheceu. Bom, hoje nós vamos falar sobre liberdade com o professor de Franco, né? E principalmente sobre o medo que a gente tem de perder essa liberdade. O que nos leva a transcender e desviar para alguns afluentes, como, por exemplo, falar sobre o interesse da juventude, sobre temas improváveis como transcendência e filosofia. Isso o professor que me chamou a atenção. Falei, será, professor? Eu tenho 2 netos adolescentes, eu não consigo vê-los interessados em transcendência e filosofia. Por isso que eu estou muito interessado em ouvir sobre isso, né? E vamos falar também sobre conflitos de poder no Brasil, a perda sentida da nossa liberdade aqui, eu diria que até no mundo todo, né? Então, professor, muito obrigado aí pela sua presença, uma honra tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Muito bem-vindo. E se apresente um pouco mais para o nosso público. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com vocês. Acho que a iniciativa do podcast é fantástica. Eu adoro conversar, adoro bater papo. No fundo, aqui é uma hora de bate-papo, de conversa descontraída, etc. Eu acho que esse é o caminho. Você que está nos acompanhando, você percebe que o Brasil vive um momento de ocaso da conversa. Quer dizer, o domínio da ideologia, a polarização, a radicalização, fez com que as pessoas conversassem menos no âmbito da própria família. E isso é uma perda do nosso tema, uma perda brutal da liberdade. Quer dizer, nós temos que ter liberdade para conversar com qualquer pessoa, né? De tudo. Eu sou uma pessoa de formação espiritual, tenho, digamos, uma ótica de transcendência, e tenho muitos amigos que são comunistas. E somos muito amigos. Por quê? Porque não? Qual é o problema? Né? Ao contrário, quer dizer, eu acho que a conversa com os contrários enriquece muito,
Você aprende muito, porque nós falamos há pouco aí, tomando um cafezinho, nenhum de nós é dono da verdade. Claro que não. Isso não é de uma existe, arrogância né, uma verdade impressionante. absoluta. Né? E a conversa é exatamente essa possibilidade de você descobrir novas coisas através do contato com a pessoa. Então, eu acho muito legal, e a promoção que vocês fazem desse tipo de debate, de conversa, etc., é muito útil, muito interessante e muito oportuna. Vai ser gostoso esse papo hoje, professor, eu tenho certeza. Eu vou chutar uma bola alta para você matar no peito e fazer um gol de letra aí. O que é liberdade para você? Bom, para mim, a liberdade é a busca da verdade, que a liberdade se encaminha para a verdade e a verdade liberta. Quanto mais nós conseguimos aproximar-nos da verdade, mais livres nós somos. Livres dos nossos preconceitos, livres da nossa visão muitas vezes parcial. Então, há uma relação muito grande entre liberdade e verdade. Eu acho que quando se perde essa perspectiva desse binômio, de alguma maneira, a verdade fica comprometida e a liberdade muito mais comprometida ainda. Então, eu vejo a minha definição de liberdade é essa capacidade, essa possibilidade de pessoalmente, usando a inteligência, usando a razão, atingir a verdade. E ao atingir a verdade, ser uma pessoa mais livre, mais solta, mais de bem com a vida. Não sei se falei de uma maneira muito sintética, eu achei mas super interessante. É o meu olhar, né? Maravilhoso. Acho muito interessante, até porque eu concordo muito com essa frase que a verdade liberta, né? E nas mínimas coisas. Quando você tem que inventar uma mentirinha para não ir num lugar, não é melhor falar a verdade? Claro. Né? Claro. Então a verdade não, realmente... A mentira te aprisiona, é uma algema. Exato. Quer dizer, quando você não tem a verdade, você vai perdendo progressivamente a sua liberdade. Você vai ficando refém daquilo que você sabe que é falso. Que você criou. E que você não tem a capacidade ou não pretende enfrentar, né? Mas e quando? Como é que você vê a liberdade quando não tem uma verdade absoluta? Algumas coisas existe uma verdade. Absoluta? Absoluta. Será? Não sei se é absoluta, mas algumas coisas existe, a realidade é aquela. Realidade. Outras, a sua verdade pode ser uma, a minha pode ser outra. E aí como é que fica a liberdade? Você tem que viver de acordo com a sua verdade? Sim. Veja bem, eu acho que existem, eu diria, 90% dos temas são, na minha visão, 90% dos temas são temas, graças a Deus, felizmente, opináveis. Totalmente. Você tem uma visão, eu tenho outra, você tem uma terceira visão, e beleza. E eu acho que a gente vai enriquecendo precisamente nessa troca de coisas fundamentais, de coisas em que cada um pode ter uma perspectiva, uma ótica diferente, etc. Poucas coisas são coisas essenciais. Quer dizer, eu acho que na vida, de alguma maneira, a gente caminha, ou deveria caminhar, ou vai se realizando com mais profundidade na medida em que busca as essências, as coisas que são fundamentais. Aí entramos já um pouco na filosofia. O que é essência? O que é essência? Para você. Quem eu sou, por que eu existo, qual o sentido da vida, qual a razão da vida. Quer dizer, grande parte da angústia existencial de hoje, e nós vamos falar mais para frente da juventude, da geração Z, por exemplo, né? É precisamente a angústia da ausência de sentido. Quer dizer, a pessoa vive imersa, digamos, num mundo com muitas coisas, TikTok, muita atividade, etc. Mas ele próprio não sabe quem ele é. Ele não sabe por que ele está aqui. Quer dizer, você pensa, por exemplo, vamos entrar num desvio para algo que é muito significativo. A morte. A morte é extraordinária para iluminar a vida. Só uma pessoa que aprofunda e tem consciência na intranscendência da vida é capaz de valorizar a própria vida. Porque, veja bem, nós muitas vezes somos tremendamente arrogantes, autossuficientes, somos donos da verdade. Nós nascemos num país que não escolhemos, num ano que não escolhemos, num momento cultural que nós não escolhemos, numa família que não escolhemos. Será que não escolhemos? Não, porque nós nos encontramos com essa realidade. Sim. E essa realidade
E todas as consequências dessa realidade escaparam do nosso controle. Portanto, a nossa arrogância é de um ridículo total. Quer dizer, nós dominamos muito poucas coisas na nossa vida. Não tem controle de nada, nada, na verdade. Absolutamente ou muito, nada. muito pouco, né? Então, eu acho que a liberdade é, pelo menos em algumas coisas essenciais, você mergulhar e ir encontrando com total independência o teu próprio caminho e depois ter essa capacidade imensa de abertura, de discussão sobre os temas mais variados, né? E olha que interessante que eu pensei você falando nisso. Talvez uma das poucas coisas que exista uma verdade absoluta é o fato de que todos morreremos. Sim, sem dúvida. Mas a gente os impostos, né, professor? Vamos morrer e vamos pagar impostos. São duas verdades absolutas. E, no entanto, a gente não consegue, não aceita isso, né? Nós temos dificuldade de trabalhar com isso. Mas eu acho que até a morte, filosofando um pouco, é discutível, né? Porque a morte a morte aqui é uma neste transição plano, de uma coisa para outra. Sim, você né? já morreu em algum lugar para nascer aqui, você morre aqui para ressurgir em outro Olha, plano. Ivan Illich, por exemplo, um grande livro, né? Lições de Abismo, um grande livro do Corsão, Gustavo Corsão. É o dilema, quer dizer, no livro do Corsão é um sujeito que, diagnosticado de câncer, vai morrer. Aí um sujeito inteligente, preparado e tal, ele começa a fazer o seguinte silogismo: todo homem é mortal, Antônio é homem, Antônio vai morrer. Agora, o problema do silogismo é que todo homem é mortal, eu sou mortal, eu vou morrer, mas eu estou com câncer. Então, a partir dessa reflexão inicial, o homem mergulha num debate consigo mesmo, naqueles meses que sobraram de vida para ele, para encontrar sentido para a vida, a razão de ser, ou tudo isso é um absurdo, isso vai terminar no nada, ou se eu tenho fé, não, vai ter... É o fim de um estágio, o começo de uma vida eterna, etc. Mas, enfim, são coisas muito vivas e interessantes, mas que, surpreendentemente, a gente passa a vida, não digo fugindo delas, fugindo, você está usando a palavra, fugindo delas. Eu acho assim, viu? Estamos pegando um afluente que pode ser cumprido, vamos ter que voltar para o rio principal em algum momento. Não tem problema. Mas quando a gente fala da morte e quando a gente fala de como encarar a vida em relação a um destino inevitável que é a morte, a gente tem sempre a preocupação com o destino. Sim. A morte é um destino, mas antes da morte, você se formar, você constituir família, ganhar dinheiro, tudo na nossa vida são destinos. Agora, eu vi uma imagem que eu achei maravilhosa essa semana, que o cara disse o seguinte: olha, gente, nós estamos num ônibus. A boa notícia é que a paisagem está bonita. A má notícia é que você não está no lugar do motorista. Somos todos passageiros. Sequer sabemos para onde vai o ônibus. Então, curte a paisagem. E a gente fica o tempo todo preocupado. Próximo ponto, será que eu vou descer? Nós temos com coisas completamente fora do nosso controle. E deixamos de fazer o que é essencial, que é curtir o desenrolar da vida. Por exemplo, esse momento aqui, eu acho que é a coisa mais importante que a gente poderia estar fazendo nesse instante. Nós estamos aqui conversando, temas bacanas, um convidado maravilhoso. Se você não valoriza isso, porque à noite você vai... Acabou, você está jogando vida fora. Se preocupar com a morte é uma maneira de jogar a vida fora. Sim. Você não acha? Não, e viver o momento presente com intensidade, quer dizer, a única coisa que nós temos é o presente. Exatamente. Que não é tempo, by the way, né? O passado... Tem gente que vive angustiada com o passado, que vive paralisada com o passado. Ou ansiosa com o futuro. O passado já foi. O futuro, eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo comigo, não sei. Provavelmente, se ele vier, não será como você está pensando. Exatamente. Então, a grande oportunidade, a pessoa, o ser humano, se realiza, ou deve se realizar, agora. Hoje e agora, no momento presente. Quer dizer, essa conversa que nós estamos tendo, não teremos nunca mais, teremos outra parecida. Mas essa é uma conversa única. É a história que o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Exatamente. Mas legal, olha, tá um papo muito gostoso, muito gostoso. Mas vamos voltar para o rio principal? Quando ele me fez essa mesma pergunta que ele te fez do que a liberdade no carro,
Eu falei para ele que eu acho que a liberdade mais importante que o ser humano conquista é a liberdade de ser quem você quer realmente ser. Sim. E quem impede a gente de ser quem a gente quer ser somos nós mesmos, porque às vezes a gente está engaiolado numa gaiola invisível que não existe, e a gente, por N razões, pela criação, pela opinião dos outros, não tem coragem de ser, de fazer, de falar aquilo que a gente acredita. O que você acha? Você acha isso? Eu acho que você está tocando num conceito muito importante, muito importante. Eu acho que o conceito nos leva, digamos, ao núcleo duro mais profundo da liberdade, que é a liberdade interior, que ninguém pode te roubar. Ninguém pode te roubar. Exceto você mesmo. Exceto você mesmo. Há um livro extraordinário, eu li. Há um cardeal que já faleceu, não há muitos anos, mas faleceu, que esteve preso no Vietnã durante 15 anos numa solitária. Nossa, 15 anos. No Vietnã, ainda no Vietnã. Bom, esse homem, depois com o João Paulo II, o Papa João Paulo II, pressionou muito fortemente, internacionalmente, o Vietnã, e conseguiu com que esse cardeal pudesse deixar o Vietnã e ir para Roma. Ele ficou em Roma e morreu em Roma alguns anos depois. Mas é impressionante, no livro dele, ele disse o seguinte: eu estava numa situação dramática, quer dizer, sem nenhuma possibilidade de fazer nada, e, no entanto, eu tinha consciência de que eles podiam tudo menos roubar a minha liberdade interior. Eu podia amar a Deus, eu podia pensar, eu podia julgar, e isso nenhum regime, por mais autoritário que seja, pode tirar. A escolha de como você vai viver, interior, né? Aquilo, o momento talvez você não escolha, mas como você vai passar por aquilo, ninguém tira de você. Exatamente, ninguém te impede. E aí você tem que arrumar um propósito naquele momento, por mais difícil que ele pareça, claro, né? Claro. E sempre encontrar tem. Um sentido. Encontrar naquilo, um sentido. Né? Sempre tem oportunidade, né? É. E aí se você der um sentido. Sabe o que é interessante? Eu acho que se a gente pegar os grandes ícones da liberdade, principalmente os contemporâneos, século XX, mais próximos da gente, foram pessoas que nas suas vidas pessoais talvez não tivessem a liberdade concreta. Sim. Exemplo, Nelson Mandela. Mandela é um caso. Exemplo, o professor Martin Luther King, que naquele ambiente sufocante de racismo da época que ele viveu, ele não tinha liberdade. Não tinha. No entanto, ele era uma pessoa livre. Como era livre o Mandela. Né? Livre e grande. Quer dizer, Mandela é um homem que passou, eu acho que passou quase 20 anos preso. Foi. E a primeira coisa... E incomodava o poder fora da cadeia. Fora da cadeia. Ele sai, ele é libertado, e ele é presidente da África do Sul. Chega presidente da África do Sul. A primeira coisa que ele faz é colocar como seus seguranças os seus carcereiros. Lindo isso, não? Porque é uma demonstração de algo que é a coisa que mais nos liberta, o perdão. Ele não fez represália contra ninguém depois que ele se tornou presidente. Ao contrário de situações conhecidas nossas aqui. Exatamente, exatamente. E quem se libertou? Ele mesmo, porque o perdão serve para quem dá, para quem sente a mágoa, não para outra pessoa. O maior beneficiário do perdão é a própria pessoa que perdoa. Outra pessoa seguiu a vida dela. Quem sofre com o perdão é quem está guardando rancor. Né? Exato. O rancor é uma algema, uma prisão, né? Exatamente. E, professor, quem são os grandes ladrões da nossa liberdade? Quais são as figuras que roubam a nossa liberdade? Você está querendo uma resposta concreta? Não. Contextualizada no... Não, nós já falamos de um. Os grandes ladrões da nossa liberdade são os ladrões que eliminam a nossa liberdade interior. O ressentimento, a suscetibilidade, o ódio, o medo do julgamento. Enfim, tudo isso te deixa absolutamente aprisionado. Você não tem liberdade de espírito, você não tem liberdade... Você pode ter liberdade física, mas você, independentemente de ter ou não a liberdade física, você está prisioneiro dos sentimentos
que são a forma de prisão mais terrível que pode existir, né? E você concorda que hoje em dia, com a internet, com essa superexposição, a gente está muito mais suscetível a esses julgamentos? Sem dúvida. Então a internet, de certa forma, nos aprisiona? Pode nos aprisionar. E o celular, né? A internet e o celular vem junto, né? A internet, o celular é só onde a gente olha a internet. Vocês viram recentemente, agora me dá um lápis, eu não estou lembrando o título do filme. Adolescência? Adolescência. Adolescência é isso. Quer dizer, o adolescente, ele é muito mais suscetível, digamos, de ser prisioneiro desse mundo digital, desse mundo da internet, etc., porque ele tem uma necessidade de autoestima, de ser valorizado, de ser prestigiado muito grande. Claro, quando essa necessidade ela não é satisfeita, o risco aumenta, o risco de crises pessoais, e no caso da adolescência, termina a história de uma maneira trágica e dramática, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a internet, como tudo na vida. Agora, por exemplo, há uma grande discussão ética da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, fantástica, mas pode nos conduzir para caminhos também muito perigosos. Quer dizer, no fundo, tudo na vida... Uma arma nas mãos erradas, sempre. Né? Exatamente. Depende do uso, da forma que se utilize aquela ferramenta, né? Mas é impressionante como, de fato, o mundo digital que abre... Que curioso. Ele abre, Repara mas o seguinte, ele abre um leque impressionante. O mundo digital, de alguma maneira, globalizou o conhecimento. Quer dizer, eu hoje posso entrar na biblioteca do Congresso Americano, eu posso entrar na Capela Sistina. Então, teoricamente, é um mundo que te permite uma abertura e um relacionamento enorme. E democratizou o acesso à informação. E, no entretanto, o mesmo mundo digital levou a um enorme fenômeno de solidão. Quer dizer, tem muita gente que passa o dia dentro de um quarto, na tela de um computador ou com o celular na mão, e não se comunica mais, e não conversa. Outro dia, vocês estão carecas de ver isso, quer dizer, eu estava num restaurante, entrou um casal, sentou ao meu lado, eu ouvi a voz do casal em 2 momentos. Quando pediram o prato e quando pediram a conta. Talvez o cafezinho. Ela com o celular e ele com o celular. Claro, em casa, então. É evidente que eles foram almoçar juntos. Alguém teve a ideia, vamos almoçar? Vamos, que maravilha. Foram. Nada de relacionamento, zero relacionamento. Um horror. Então, é um mundo digital separando, isolando e não unindo e até não roubando a habilidade de relacionamento, porque Lógico. Nós estamos virando botocudos de relacionamento pela falta. Mas deixa eu aprofundar um pouco mais a questão dos ladrões de liberdade. Você colocou muito bem, eu concordo que o grande ladrão somos nós mesmos, né? A nossa consciência, a nossa falta de consciência. Agora, se você voltar 20, 30 ou, no nosso caso, 50 anos atrás, a gente sempre se comparou com os outros para ter uma referência. Isso é inerente ao ser humano, ao ego, né, do ser humano. Só que você se comparava com o teu vizinho de carne e osso, que tinha uma casa, que tinha um carro, era uma que tinha uma comparação mais família. Justa. Agora, você se compara com seres... Não, você se compara com coisas que talvez nem existam. Com influenciadores que são coisas pré-fabricadas. Artificiais. E você começa a ter depressão... Porque quando você se compara com aquela figura que não existe, você se sente diminuído. Sim. Isso é um baita ladrão de liberdade para a gente. Né? Total. Como lidar com isso, professor? Bom, o nosso ego continua trabalhando. Continua, mas eu acho que isso é um fundo, é uma manifestação de falta de maturidade. Quer dizer, uma pessoa, à medida que vai amadurecendo, todos nós vamos, ao longo da vida, amadurecendo. Esse é um processo, deve ser um processo natural, e intencionalmente devemos nos esforçar para nos amadurecer. Se você vai amadurecendo, evidentemente você percebe que essa comparação não faz o menor sentido. Você pode ver coisas interessantes desse personagem, que podem ser inspirações, emulações, etc. Mas só isso. Agora, quando você fica refém do personagem, quando você quer ser
uma cópia do personagem, você já perdeu a liberdade. No momento que você quer ser uma cópia, você deixou de ser você. Você começa a ser escravo do fitness, você começa a ser escravo... Mas mesmo se você quisesse ser uma cópia do seu vizinho... Exato, mas você só consegue se comparar com você mesmo. Eu sou melhor do que o eu há um mês atrás, naquilo que eu queria melhorar. Estou evoluindo. Estou evoluindo, ponto. Porque de resto existem diferenças essenciais. Né? Aí eu só introduzo um atalhozinho, né? A gente volta. A importância enorme nos dias que correm desse mundo digital frenético, né? Que é simplesmente um mundo de impulsos, um mundo só somos cutucados permanentemente por mensagens do mundo digital. A importância da leitura. Quer dizer, a leitura, ela leva você a uma reflexão muito mais profunda necessariamente. Sobretudo se você lê filosofia, sobretudo se você lê literatura. Bom, se você lê Dostoiévski é, talvez dos escritores do mundo, da humanidade, o homem que melhor conheceu a alma humana, com a sua grandeza e com a sua miséria. Quer dizer, a leitura de Dostoiévski, Crime e Castigo, quer dizer, é um thriller psicológico. Exatamente. Quer dizer, você sai diferente da leitura desses livros. Você sai com uma consciência mais profunda do que é realmente o ser humano, com as suas grandezas, com as suas misérias. Então, eu acho que a leitura é extremamente importante para a formação da personalidade. Quando você não lê, quando você fica na superfície, uma coisa rasa, você vai perdendo densidade, necessariamente. Mas você não acha que nós estamos perdendo essa referência, né, a referência da leitura, por dois aspectos? Primeiro, porque as pessoas são mais superficiais. A cultura do TikTok, Sim. Tudo rápido. As pessoas não estão conseguindo ver um filme inteiro. Lê manchete, lê um artigo. Eu falei, pô, um artigo como os seus, eu imagino que você não tenha. Mesmo todo mundo que assina o Estadão, não são muitos que vão pegar o artigo e ler, refletir até o fim. Está ficando cada vez mais difícil. Um livro nem se fala. Autores. Quando você fala em autores russos, por exemplo, você está falando de autores do século XIX. Quem são os russos do século XX, do século XXI? Não tem. Hoje você tem um Harari escrevendo sobre negócios e tal, mas você não tem grandes expoentes de literatura no século XX. No século XX até teve um Hemingway, algumas figuras muito importantes, mas século XXI, eu sou um leitor voraz. Não acho, sabe, um cara que, a menos que você queira ler um romance policial, uma coisa leve. Não, houve uma superficialização da humanidade. Total. Vamos voltar já para a fluência. Vamos voltar para o Rio. Em todos os aspectos. É bom, esse afluente é bom. Mas, por exemplo, você pega a música. Música também não tem. O empobrecimento cultural do Brasil em relação à música, eu só ouço MPB no exterior. Não ouço mais no Brasil. Não ouço porque não toca no Brasil. Bossa Nova continua na moda no Japão, né? Em todos os lugares. Você vai no exterior, você está no hotel, está tocando a Bossa Nova. O Lulu Santos de hoje, o Titãs de hoje, o Tom Jobim, não existe. Não existe, e o pior é que as pessoas não conhecem. Não. Quer dizer, não tem mais essa referência. Isso não é só Brasil, hein, professor? Para sermos justos, né? Mas aqui é mais pobre. Quem é o Frank Sinatra do momento? Não tem. Hoje você tem Coldplay, tem algumas coisas legais, mas aqui nem isso. É diversão. Né? Se perdeu muito disso. Antigo já, né? Mas eu sou otimista. Eu falava contigo quando nós almoçamos lá no Instituto. Eu falava com você da minha experiência num número considerável de jovens interessados por literatura e interessados por filosofia. Impressionante. Me surpreendeu muito. Impressionante. Quer dizer, eu te comentava, esse rapaz brasileiro que estudou nos Estados Unidos em St. Thomas Aquinas College, artes liberais, voltou para o Brasil e hoje se dedica com grande sucesso a promover, através do método socrático, a leitura dos grandes clássicos da filosofia e da literatura. Quer dizer, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tolstói. Você não acha que filosofia está na moda? Eu acho que está na moda. Está na moda. Mas está na moda para... Está em tudo quanto é podcast, viu?
Mas eu acho que a filosofia, ela é para a minoria. Mas essa minoria que vai mudar o mundo. As elites, né? Que não tem duro dúvida nenhuma. Mas não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, quem tem uma capacidade de pensar vai transformar. Defina elite, professor. Defina elite. A elite para você. Bom, digamos, tem várias elites. Tem duas definições, uma positiva e uma negativa. A positiva é aquela elite, digamos que pela sua formação, pelo seu nível cultural, pela sua capacidade de pensar a vida, o mundo, etc., constrói, digamos, um repertório capaz de influir positivamente no rumo da própria vida e no rumo do próprio país. Existe uma elite no sentido negativo, que é essa visão frívola, quer dizer, que é uma elite do dinheiro, é uma elite da aparência, minoria. Uma elite, não é essa elite, uma né, elite do falando. poder. Mas é essa elite que o público, na maioria, por isso que eu fiz a pergunta para ele. Sim. Porque quando a gente fala de elite, geralmente a reação é a pior. É elite no sentido negativo sabe, da separação, do elitismo. Não, estamos querendo dizer elite nós estamos intelectual. querendo falar de uma elite que transforma o ambiente em que se vive. Né? Então, quando que não tem a ver com a camada social. Não tem a ver com um jovem vem para ensinar outros jovens a estudar filosofia. Isso é uma ação de elite. Claro. Porque quantas pessoas poderiam fazer o que esse jovem está fazendo? Pois é. Poucas. Mas antes, dentro da educação, existia esse conteúdo de filosofia, de ética e cidadania. Sim. Tudo isso foi considerado educação moral e cívica. Eu estudava educação moral e cívica. Tudo isso foi descontinuado, né? E aí... o mundo, no fundo, eu sou otimista. Quer dizer, para mim, na minha época era melhor, lá atrás era muito melhor. Para mim, o melhor momento é o que eu estou vivendo. É o único. Eu curto o momento presente assim, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Mas eu não deixo de olhar a realidade. Quer dizer, se olha para o mundo, veja as lideranças do mundo. Vamos pensar, 80 anos atrás, em termos de mundo, não é nada. 80 anos atrás você tinha Winston Churchill na Inglaterra, Roosevelt nos Estados Unidos, De Gaulle na França, para citar 3 líderes. Nós tivemos o Biden, que recentemente deixou o governo dos Estados Unidos. Nós temos o Macron. Quer dizer, no Brasil, então, e o Brasil, quer dizer, um deserto, né? De qualquer lado que você olha, direito ou esquerda. De qualquer lado, você olha para o Congresso Nacional... O PT vai acabar quando morrer o Lula. Vai acabar. Você olha para o Congresso Nacional, quer dizer, você tinha um Congresso com figuras à esquerda e à direita, mas figuras com um nível extraordinário. Os debates do Congresso eram debates importantes. O Supremo Tribunal Federal, eu conheço e tenho relação com alguns dos atuais ministros, né? Caiu muito o nível. Caiu muito o nível. Quer dizer, quando você nomeia um ministro, tirando do colete um nome e com o único objetivo de que ele, no Supremo, te defenda, acabou o Supremo Tribunal Federal? Ou quando tem favorecimento da família do ministro para... Sim. Isso está nos jornais todo dia. Todos os dias. Quer dizer, é impensável. Você olha para o Supremo, você vê, por exemplo, a declaração da ministra Carmen Lúcia recentemente, é de uma arrogância. São 213 milhões de pequenos ditadores, de pequenos... É de uma arrogância, é uma coisa impressionante, né? Vivem numa bolha, num mundo separado. E, nesse sentido, eu sou um fã do Juscelino. Sou um fã do Juscelino. Para mim, o Juscelino foi um dos grandes estadistas do Brasil, etc. Mas, às vezes, eu questiono Brasília. Porque Brasília isola. Brasília é a ilha da fantasia. Todos estão lá se incensando uns aos outros e acabam se convencendo de que aquilo é verdade. Vivem de uma grande mentira e convencem-se que a verdade é aquela, né? Uma coisa dramática. Com certeza. Vou colocar uma frase que eu pensei aqui para vocês que acho que vale para a gente refletir. Eu acho que hoje, com tudo isso que a gente vive, o excesso de possibilidade de escolhas
nos tirou a possibilidade de escolher. E aí eu explico o meu pensamento. Antigamente, eu ia na rádio, ficava lá 3 horas ouvindo 25 músicas para conseguir escutar aquela que eu queria. Isso me dava uma coisa chamada repertório. Entendo repertório, eu tenho capacidade de fazer escolhas. Hoje, a criança já nasce podendo escolher apertar o mesmo botão. Gostei desse desenho, vou repetir. Tem todos os desenhos e aí, do mundo, amor, você não cria repertório, porque a gente era obrigado a criar repertório. Você assistia um desenho, quando acabava tinha o outro. Aquele que você viu, você nunca mais ia ver de novo. O excesso, O excesso virou falta. O excesso leva a não ter nada. Exato. O excesso leva a não ter nada. O excesso e a falta é exatamente a mesma coisa. É isso. É a pessoa que vai a um restaurante e se empanturra de comer. Não tem o prazer de saborear uma boa refeição. Não é? Tipo rodízio de pizza, né? Rodízio de pizza. Que graça tem um rodízio de pizza. Zero. Hoje né? você tem rodízio de música, de filme, de tudo. livro, de A palavra tudo. foi perfeita. Rodízio de pizza. O mundo está transformando-se num rodízio de pizza. Mas né? aí a pessoa pega o primeiro que ele gostou e só vê aquele. Só ouve aquele, Mas, só gente, come aquele. Deixa eu fazer uma provocação, até porque o professor deu essa liberdade, né? Quando ele nos disse que ele não é um saudosista e que ele não fica olhando para trás e vendo como o mundo era melhor, apesar das discrepâncias que a gente vive. Eu acho que se você olhar a história, não o mundo que nós conhecemos há 30, 50 anos atrás, o mundo nunca andou para trás. Nunca. Não. Não vai ser agora. Onde está esse ponto de inflexão? Porque nós estamos vivendo um momento de moral num nível muito baixo. Não é no Brasil, é no mundo todo. No mundo todo. Sabe, a moral está sendo vendida. Você olha essas guerras aí, recentes, aí, Ucrânia, Rússia, Irã. Putz, não existe moral nenhuma nessas. É só interesse em disputa. Você colocou grandes líderes aí. Eu tenho certeza que um Churchill, quando visitava o Roosevelt para definir os caminhos do mundo, eles estavam falando de coisas grandes. Sim. Não do dinheiro que a Reino Unido ou Estados Unidos ia ganhar com a guerra. Onde é que está o ponto de inflexão para a gente voltar para um trilho de foco no bem-estar, eu acho que o ponto de inflexão está na fadiga de material, no cansaço. Eu acho que a sociedade começa a ficar cansada desse mundo frívolo, desse mundo superficial, desse mundo vazio. Porque ele não conecta. E esse é o ponto de inflexão. Porque, no fundo, se você olha para trás, vai muito para trás, o Império Romano. O Império Romano foi longevo, hein? Foi longevo e foi o direito romano. A administração romana, a engenharia romana, até hoje você passa pela Europa, você vê os aquedutos, as estradas romanas, as vias, né? As vias romanas. Via Ápia. Via Ápia está lá até hoje, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, há um momento em que o império se transforma numa monstruosidade, quer dizer, com imperadores num nível de barbárie, de crueldade. Né? E há uma reflexão para fazer, que é o aparecimento da igreja. O cristianismo veio como contraponto. Né? E você vê um império que se ajoelha diante do cristianismo. Paulo conquistando Roma como prisioneiro. Né? Como prisioneiro. Pedro, quem era? Paulo ainda era cidadão romano, mas Pedro era um pescador de profissão, era um pescador de profissão, e o império se ajoelha diante. Por quê? Porque deu fadiga de material, deu exaustão. Eu acho que eu sou otimista sobre esse aspecto. Eu acho que nós estamos claramente chegando nessa exaustão. Como também sou otimista politicamente, eu acho que nós estamos chegando na exaustão. Toda essa barbaridade que estamos vendo do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma atrás da outra, e escalando constantemente, né? Você diz, vamos parar, mas não, no dia seguinte fazem uma maior ainda, etc. Você olha para a sociedade está cansada disso, quer dizer, isso não tem mais muito tempo pela frente. Chegará um momento, há uma erosão, não se sustenta. Quer dizer, a inconsistência, ela chega a um momento que termina ruindo. Você está colocando uma coisa interessante, até porque se olhando retrospectivamente, né,
Depois do Império Romano, você teve os portugueses, os espanhóis, a famosa armada inglesa, os franceses, e esses impérios foram caindo em prol de um próximo. Sempre tem que ter um império puxando o mundo. Aparentemente, há uma fadiga de material com o Império Americano. Sim. E eu vejo hoje, para minha surpresa, a China com atitudes mais democráticas, se é que se pode falar democracia de um país autocrático, mas é um paradoxo, né? Consultando a OMC, sendo mais diplomática para julgar o que está acontecendo entre Irã e Israel, e Estados Unidos jogando um jogo bruto. Sim. Você acha que a China pode ser esse instrumento de turnaround do mundo numa eventual queda do Império Americano? Não, eu acho o mundo caminha para a Ásia, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, o Império está descendo, está descendente, o Império Americano está descendente. E na Europa claro não tem que os Estados ninguém. Unidos é um país muito poderoso, esse declínio vai ser lento, mas ele está se dando, está se dando, está se dando. Quer dizer, que futuro tem um país que todos os anos 120 mil jovens morrem de overdose? É tudo isso? Que absurdo. Que futuro? Quer dizer, qual é isso como sintoma de que algo não vai bem nessa sociedade? É evidente. É uma guerra. 120 mil é uma guerra. Uma guerra interna brutal, uma sangria brutal. Então, os Estados Unidos ele está descendo. A China e a Ásia, porque quando eu falo da China, eu falo de outros países asiáticos que estão num crescimento extraordinário e tal. Mas são menores, né? Exatamente. São muito pragmáticos, o olhar deles. Você nota o seguinte: tem uma cultura milenar que o Ocidente não tem. Não tem. E repara nesse conflito todo. A postura da China é uma postura de olhar, mas a China não se envolve. É mais diplomática que os Estados Unidos de longe. Mas né? Muito mais. No caso do Irã, por exemplo, teoricamente um aliado da China, por ser anti-americano, a postura da China, ela está contemplando o espetáculo. Está jogando parado, como a gente diz no futebol. Né? Muito distante do nosso presidente, né, que firmou uma posição no momento em que tudo que se esperava era ficar quieto, não falar, não assumir partido, né? O Brasil tem que negociar com todo mundo, não pode. Então eu tenho a impressão que a gente está assistindo isso. Sem dúvida, eu acho que o pêndulo vai deslocar para a Ásia. E o Brasil, se tiver juízo, é o grande país da América Latina. Mas você não acha que falta cultura para a gente sair da nossa jaula aqui? Porque você mencionou a China. A China pode ser um país autocrático, o Partido Comunista é o único e tal, mas eles têm uma cultura milenar que pesa muito mais do que o Partido Comunista. Aqui no Brasil, eu fico em dúvida quando alguém procura um líder técnico para resolver nossos problemas. Também acho. Precisamos de um estadista. E o estadista é alguém que leu, que tem cultura, que tem uma visão de mundo, de passado, de história. Claro. Quem não conhece o passado perde o futuro. É isso. Mas existe essa pessoa hoje no Brasil? Ele sabe. Viva! Existe. Eu sei que você tem um nome. Pode falar, isso aqui é um espaço democrático. Não, eu acho que o único estadista que eu conheço chama-se Aldo Rebelo. Que foi rotulado por ter sido PCdoB, mas não quer dizer nada. É um homem que tem paixão pelo Brasil, que tem uma cultura espetacular, uma cultura excepcional, e por ter uma cultura extraordinária e conhecer muito a história do país, sabe para onde o país deve ir? Conhece a identidade do Brasil, que deve ser respeitada, etc. Eu acho que é isso, quer dizer, simplesmente, digamos, um bom técnico, um bom tocador de obras é melhor do que a situação que está agora. Mas não vai conduzir o Brasil. Zema, são técnicos. São técnicos, são limitados. É muito melhor do que o momento que nós estamos vivendo, que não há nada, né? É um caos total. Mas eu acho que o Brasil precisa de um estadista. O Brasil está voltando. O Brasil é o maior, é o país que garante a segurança alimentar do mundo. É muito desperdício a gente ter essa riqueza na mão. A gente poderia ser... Nossa.
A Amazônia, que é um tema que o Aldo domina muito bem, quer dizer, a riqueza da região amazônica, impressionante. A Amazônia está tutelada por ONGs internacionais, com interesses internacionais, e o governo é refém dessas ONGs. É refém dessas ONGs. Essas é refém ONGs... também das minorias, tipo Zona Franca de Manaus, uma excrescência que tem dezenas de anos aí sobrevivendo. E você vê, essas ONGs, elas acabam tendo seus representantes dentro do próprio governo, do IBAMA, etc. Quer dizer, que nós estejamos nessa altura do campeonato ainda discutindo a prospecção de petróleo na margem equatorial, pelo amor de Deus. Quer dizer, o petróleo ao lado, jorrando em quantidade, nós temos uma quantidade de petróleo muito maior que na Guiana, e 30 milhões de brasileiros têm que viver na região amazônica. São os piores índices. Cadê o pragmatismo, né? É. Fazer tudo, evidentemente, com bom senso, respeitando o meio ambiente. É possível fazer, né? Claro que é. É possível o mundo fazer. dá esse exemplo em várias regiões. Claro, né? claro. Agora, você falou de estadistas, né? Agora eu vou dar uma opinião pessoal. Quando eu olho a história do Brasil recente, digamos assim, século XX para cá, eu, pessoalmente, muita gente não vai concordar comigo, mas eu vejo um estadista, Fernando Henrique Cardoso. É o que eu vejo. Coincidentemente ou não, ele foi o estadista mais culto que nós tivemos. Um sociólogo, um professor, um camarada que podia colocar em qualquer ambiente acadêmico que ele ia dar um show. O que ele entendia de economia quando ele começou o Plano Real? Nada. Ele usou a cultura dele, a capacidade de diálogo, de relacionamento, para construir uma parede de proteção para o time que implantou o Plano Real. Claro. Agora, você traz isso para o século XXI, para a nossa realidade, onde tem uma figura assim, talvez um Aldo Rebelo, mas até, com todo respeito, não sei se o tempo do Aldo Rebelo também já não passou, nós precisamos de um líder com gás para 30 anos, para fazer uma virada, para valer, para influenciar outros líderes, outros jovens. Tem gente muito jovem mostrando a cara no Congresso, na mídia, mas alguém maduro, pronto para assumir e com a estatura de um Fernando Henrique, até de um Juscelino Kubitschek. Sim. Carlos Lacerda, lá atrás, também é um cara culto, brilhante. Não, o que acontece é que o líder, ele não tem, você deu o exemplo do Fernando Henrique, o líder, o homem culto, o estadista, ele, o que tem que ter? Tem que ter essa capacidade de cercar-se de gente boa e ter capacidade de decisão. Quer dizer, no fundo, o presidencialismo, o presidente decide, e um homem culto tem capacidade de decisão. Ele pode não ter o conhecimento técnico. Mas isso é fácil de acessar. Agora, o problema é o homem que não tem essa capacidade, essa visão de conjunto, essa cultura que lhe permita tomar decisões acertadas. Se você me permite, às vezes não tem o senso de ridículo. Muitas vezes sim. Se postando de maneiras, sem dar nomes aqui, né? E falando coisas que embaraçam a gente. Ah, completamente. Nossa, como é que pode um brasileiro estar se postando dessa maneira? Sim, sim. É o que nós vivemos hoje, né? Não, e não estou falando do Lula aqui, sim, Lula inclusive, sim. Mas quando vai uma caravana de ministros num convescote desses que tem todo mês aí, eles estão envergonhando o país. Envergonhando. O simples fato do convescote. O simples fato do convescote. Ainda ontem saiu a Metrópole, fez a denúncia. Então, num avião da FAB, o ministro Alexandre de Moraes pegou uma carona com o Lewandowski e com a Janja. E vários outros. Misturou tudo, né? Mas quer dizer, você imagina, que é isso, quer dizer, o ministro do Supremo ele pode tudo, menos pegar uma carona com um ministro de Estado. Quer dizer, é outro poder, é um mínimo. Eu conheci bem um grande homem, um homem que eu tinha um grande respeito por ele, foi ministro Supremo, ministro Alckmin. Geraldo, tio do governador. Geraldo eu lembro Alckmin. dele. Outros tempos, eu conheci bem. Como é que ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal? Isso já é uma mudança. Como indicar, né? Bom, um dia ele recebe um telefonema do Palácio do Planalto, era o presidente da República, com quem ele nunca tinha estado na vida,
conhecia como cidadão o presidente da República. O presidente da República, ministro, doutor Geraldo, eu tenho aqui o seu currículo e outros, mas o senhor foi corregedor-geral da Justiça de São Paulo. Eu acho que o senhor tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal. Estou convidando o senhor para ser ministro supremo. O senhor aceita? Um presidente muito honrado, etc. Ato seguinte, X tempos depois, foi sabatinado no Senado e foi indicado ministro. Foi assim. As coisas eram assim. Hoje é uma campanha eleitoral. O candidato percorre gabinete de senador por gabinete e vai para o Supremo já com N acordos, N compromissos. Aliás, a PGR é a mesma coisa, o TCU, todo mundo que tem poder. Agora, reverter isso é difícil, hein? Quer dizer, eu digo, é o Império Romano. Você falou em Convescote, eu li uma noticiazinha de rodapé, pequena, mas que dá a dimensão do nosso problema, que eu não sabia que era assim. O presidente dos Estados Unidos, quando voa no Força Aérea 1, ele paga as refeições eu não sabia. Dele e da mulher. Se a mulher viaja com ele, o que não é pago pelo bolso do cara são os seus assessores, que são assalariados. Mas o presidente e a esposa desconta do salário dele como presidente as refeições que ele come na Casa Branca e dentro do Força Aérea. Não, sei lá se isso é ficção, mas está lá no jornal. Mas nós temos um exemplo aqui de uma figura controversa que eu acho que teve um papel importante para a industrialização do Brasil, foi Getúlio Vargas, com todos os problemas que teve depois, foi ditador, o Estado Novo, etc. Mas há numa biografia, tem a biografia do Lila Neta, mas tem um livro da Alzira, da filha, que era a filha predileta, Alzirinha Vargas. E a Alzira conta um episódio que é muito significativo. Ela conta que um dia ela e o irmão foram ao cinema e pegaram um carro com motorista do Palácio do Catete para ir ao cinema. Voltaram, quando chegaram de volta no Palácio do Catete, um oficial disse: o presidente quer falar com vocês. Foram no gabinete do Getúlio. O Getúlio disse: eu soube que vocês usaram um carro para ir ao cinema. O carro só uso eu no exercício da presidência. Nunca mais façam isso. Perdemos um pouco isso, infelizmente. Impressionante. Né? Quer dizer, um homem com o poder do Getúlio tinha a percepção clara das limitações éticas do seu cargo. Né? É isso que acabou, a ética. A gente perdeu a referência de que um cargo é igual a um chapéu. Que você põe na cabeça durante um certo tempo, mas não é teu. Não sabe, é teu. Aquela taça que você ganha, mas não é tua? O próximo campeão você vai ter que passar a taça? Claro. É isso. O cara acha que a taça é dele. E fica deslumbrado com aquilo. Fica deslumbrado. Um almoço com o Fernando Henrique no Estadão, ele já tinha deixado a presidência da República. Eu perguntei para ele: uma coisa, qual é a sensação depois de deixar o poder? Ele disse: a sensação mais terrível é que o celular não toca mais. E é isso. É isso, que você está falando do chapéu. O sujeito tem que ter consciência de que no dia seguinte... ele não é ninguém. Ele é chamado porque ele é o presidente da República. Aliás, isso vale para o setor privado também. Né? Também. Eu trabalhei na IBM, em outras empresas. Eu era o Augusto da IBM. No dia que eu saí da IBM, virei Augusto. Você é o Augusto. Eu ligava para aquele cara que me fazia tapete vermelho. Ele nem te atendia. Não, hoje eu não posso te atender. Agora eu entendi como é que funciona o bairro. Era o Augusto. É isso. Tem um seriado que, quem não viu, veja, chama Borgen. Você viu? Eu vi um... Esse seriado é uma aula de política. Dinamarca? É na Dinamarca. É a história de história de uma primeira-ministra da Dinamarca, fictícia. Sim. Mas principalmente como ela compõe um gabinete naquele modelo que eles não têm maioria. A maioria tem que ser composta para subir um primeiro-ministro. Então, o Partido Verde tem que se compor com o Partido Conservador, com o comunista e tal, para eleger um primeiro-ministro. E aí aparece nesse documentário quais são as moedas de troca. Em nenhum momento aparece cargo, aparece favorecimento. São só ideais partidários. Sim. E isso é um negócio que foi feito não para mostrar uma imagem fictícia da Dinamarca. É porque é assim. É assim.
Impressionante. É assim, qualquer país parlamentarista que tem um primeiro-ministro forte, que pode cair a qualquer momento, a composição do poder é em função do interesse da bandeira partidária. Bandeira partidária. Primeiro, os partidos têm programas. Os partidos têm programas. Qual é o partido que tem programa aqui no Brasil? PSD, partido do Kassab. Fala o programa do Kassab. É um malabarista, né? Eu admiro ele sob certo Não, aspecto. é um político de uma habilidade incrível. Talvez em atuação seja o político mais hábil do momento. Alguém que talvez decida a próxima eleição. Sem dúvida. É ele que decide. Eu acho que ele pode decidir a próxima eleição. Sem dúvida, mesmo. sem dúvida. Tem em São Paulo 90% dos prefeitos, para citar um exemplo, né? Mas e a liberdade na família? Vamos falar um pouquinho de liberdade na família? Porque na família a gente tem o poder, né? Poder de pai, poder de mãe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que administrar a liberdade de cada um. Como a gente pode se comportar como líderes de família, pais, mães, avós, para não virarmos tiranos domésticos? Um bom exemplo, Eu vejo o seguinte, nesse sentido eu acho que houve um avanço positivo. Na nossa época, o exercício da autoridade paterna, digamos assim, era forte, era indiscutível. Quer dizer, o pai falava, está resolvido. Muito bem. Hoje não é assim. Quer dizer, a autoridade ela é muito mais uma conquista do que uma imposição. E eu acho ótimo que seja assim. Quer dizer, o pai exerce a sua autoridade pelo seu exemplo, pela sua coerência, também pela sua soltura, pela sua capacidade de dialogar com os filhos, etc., né? Mas o modelo mudou. Evoluiu, você não acha? Eu acho que evoluiu positivamente. Eu quis trazer isso exatamente por essa razão, porque a gente está falando de coisas que degradaram nos últimos 50 anos. Eu acho que no âmbito familiar o tema liberdade evoluiu muito. Muito. Eu tive pais excepcionais, mas a liberdade na minha infância era muito restrita. Muito. A liberdade dentro da família. Muito eu, restrita. Na minha família, tive a sorte de ter os dois pais, meu pai e minha mãe, os dois já faleceram. Mas minha mãe era uma mulher encantadora, muito expansiva, divertida, inteligente. Meu pai era mais reservado, mas tinha um bom diálogo com ele. Era um padrão isso que você está descrevendo, né? É um mãe padrão. Mais expansiva e pai mais reservado. Exato. Mas eu lembro, por exemplo, uma coisa que era impensável. A minha primeira viagem internacional, eu tinha 17 anos, eu fui com um amigo para a Argentina, de navio, quase morri de enjoo. Foi uma viagem... Quer dizer, nunca mais pisei, nem pisarei num navio, apesar dos estabilizadores. Ficou uma experiência definitiva. Agora, você imagina, naquela época, eles autorizaram que nós viajássemos sendo menores de idade. Porque tinham confiança em nós. E nós, em função dessa confiança manifestada, sentimos a responsabilidade de corresponder a essa confiança. Mas é isso, né? É isso muito que legal. Seus filhos já viajaram sozinhos? Já várias vezes. 16, 15 anos. Foi morar na Inglaterra, foi sozinho de avião, sem ser menor desacompanhado. Lavar cueca, comprar... E sempre que ele me pergunta, como é que ensina isso para os seus filhos? Eu falo, não tem como você sentar eles e fazer uma palestra. Eles estão vendo. Estão vendo, sem dúvida. Eles estão vendo, sem entende? Dúvida. E eles absorvem, né? Absorvem tudo. Absorvem muito mais do que você não está falando, mas do que você está mostrando com a tua vida, né? Mas olha, a gente tá se aproximando. Putz, adoraríamos ficar com você aqui 2 horas, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo limitado. Então queria terminar em grande estilo aqui para aproveitar ao máximo essa tua visita honrosa, né? Falar um pouquinho de sentimento, né? A gente, no nosso esquenta, estava contando para você que a minha irmã lê Clarice Lispector, que para mim é impenetrável, apesar de achar que é uma grande escritora, e ela lê com a alma, ela sente. Ela não lê, ela sente o livro. Você não acha que está na hora de nós começarmos a sentir esse país, em vez de sair um pouco do âmbito de fazer coisas e tal, e de sentir o efeito da educação que dá para os filhos, o efeito
da influência que a gente tem na empresa. Porque eu acho que o que está faltando mesmo é sentimento para transformar esse país, você não acha? Eu concordo 100%. Eu acho que E espiritualidade. o aspecto sentimento é absolutamente essencial. Quer dizer, nós passamos anos e anos e anos, de alguma maneira, movidos pelo voluntarismo. Quer dizer, é fazer as coisas, é preciso fazer as coisas, é cobrar porque as coisas não foram feitas, é questionar as coisas como foram feitas. Mas todo esse conteúdo emocional, afetivo, é indispensável. Sem afeto você não constrói nada. Sem sentimento, e aí tem muito de cultura americana, nada. Você não acha? Do doer, do cara que... Muito. Meta. Muito, sem dúvida nenhuma. E a gente copia, né? E nós copiamos, mas nós não somos assim. O brasileiro não é assim. Pois é. Quer dizer, essa é uma forma, eu diria, quase que de embora, reprimir. Os sentimentos passaram décadas e décadas sendo reprimidos. Não de uma maneira violenta, mas de fato. Quer dizer, a cultura que nos foi imposta, uma cultura importada dos Estados Unidos. Não calçou bem aqui. Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Brasil é sentimento, o Brasil é coração. O Brasil tem capacidade de se apaixonar. Quer dizer, a música brasileira fala isso, esse traço claro do Brasil, né? Então eu concordo com você. Eu acho que é preciso avançar nessa avenida do sentimento, que vai ser uma via muito importante para recuperar e restaurar o Brasil, né? Tem um mote para o Brasil que a gente vê muito aí na mídia, nos livros, né? Que é o Brasil é a pátria do Evangelho. Sim. E eu sempre tive muita dificuldade, é um dos temas de discussão Sim. entre eu e minha mulher, porque ela acredita nisso piamente. Eu falo, Lígia, mas como pode um país vivendo nesse nível de ignorância, de corrupção, de egoísmo, ser a pátria do Evangelho? E a resposta dela é sempre a mesma, porque é um país onde existe sentimento, que não existe, que é muito mais duro no coração de um chinês, de um americano, etc. Eu acho que é sábia. É uma análise sábia. Pois é, ela é mesmo. Mas eu ainda sabedoria. tenho dificuldade para ter essa visão de pátria do Evangelho. Sabe? É, porque de alguma maneira todos nós fomos influenciados, e talvez nós homens mais ainda, influenciados, porque as mulheres elas foram entrando mais recentemente, entre aspas, algumas décadas atrás, nesse mundo que era um mundo essencialmente masculino. Nós fomos criados nesse sistema da eficiência, da vontade. Que é muito masculino, né? Que é muito masculino. Cultura do macho. Eu acho que falta mais mulher na sociedade. Sem dúvida. Mundo todo. Em todas as posições, sociedade, na política, nos cargos, Exatamente. Quer dizer, essa combinação é inescapável. Uma coisa muito interessante que a Sônia Ré sempre fala é que tem, sei lá, nesse momento, 40 e não sei quantos conflitos no mundo. Nenhum deles tem o rosto de uma mulher. Sônia Ré é fundadora da Dudalina, uma grande líder, e já esteve aqui dando entrevista. Mas é verdade, hein? Interessante, eu não tinha pensado nisso. Nenhum. Não tinha pensado nisso, você dando uma pílula aí muito interessante para a gente começar a dar voltas. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos abrir os portões para as mulheres, porque nosso turno a gente não foi tão bem assim, né, professor? O que mais? O que você quer mais para fechar o tema liberdade? O que você gostaria de falar? Não, o que eu acho mais do que entrar no tema da liberdade, agradecer e estimular vocês que continuem com essa iniciativa. É uma iniciativa fantástica, né? Queremos trazer o Aldo Rebelo aqui. Vamos com o maior prazer. Que eu acho que seria muito interessante trazer alguém que é uma referência errada para o país, porque ninguém olha o Aldo Rebelo pelo ângulo da cultura, da profundidade, da seriedade como cidadão e tal. Sim. É disso que nós precisamos. Não, ótimo. Entendeu? Eu vou falar do trabalho de vocês, ele com certeza virá. Adoraríamos. Virá. Professor, obrigadíssimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi maravilhoso, viu? Aprendi muito. E eu aprendi mais do que vocês, tenho certeza. Obrigadíssimo, hein? Agradeço. Obrigado. De coração. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Ju adoramos, né, Ju? E vem muito mais por aí. Tchau, gente. Beijo.